Vou falar aqui um pouco sobre a experiência aqui na Faculdade de Solteira. Por isso que o tema da palestra aqui é o LibreOffice chega à universidade. Vamos falar um pouco dessa parte da migração, como que a gente conseguiu fazer isso aqui. Iniciando primeiramente aqui em Ilha Solteira, né, e depois eu vou mostrar o que a gente já tem feito na Universidade do Estado de São Paulo. Bom, a Unesp, acho que todos aqui conhecem, ela está espalhada aí por todo o estado de São Paulo. São 34 unidades em 24 cidades, né? Nós estamos bem em cima. E devido a essa dispersão toda da Unesp, né, realmente é um pouco dificultosa essa questão aí de a gente ser rápido nessa questão de implantação de software livre. A gente começou essa implantação aqui em Ilha Solteira, isso foi em 2007, né? Então já tem um tempo já. Só alguns dados com relação ao Unesp, né? Os cursos. Eu vou ficar aqui Ilha Solteira. Os cursos que nós temos. Então, como que isso começou? Né? Como que a gente deu início nessa questão de uso de LibreOffice, tá? E também no uso de software livre de uma forma geral. Bom, primeiro nós precisamos do quê? De ter o apoio das instâncias superiores, né? Aqui na faculdade a gente precisava do apoio de quem? Da direção. Na época, nós tínhamos a Comissão Local de Informática, em 2007, quando foi discutida essa questão, né? Vamos usar software livre ou não vamos? Com a licença, né? Na época a gente tinha um problema com relação ao licenciamento de software. Então a Comissão Local de Informática discutiu esse assunto e foi aprovado, então, em 2006, que seria implantar o software livre na administração da Faculdade de Direito de Solteira. Na época o professor Wilson Manzolé era o diretor e ele abraçou então essa causa, né? De implantar o software livre na administração de Ilha Solteira. Então, nós começamos fazendo o quê? Divulgar. Né? Divulgamos na administração o projeto, o que seria feito, certo? Para ninguém ser pego de surpresa. Nós já estávamos de chegar, assim, um dia, vamos implantar isso daqui, e de repente todo mundo fosse pego de surpresa, a coisa não ia funcionar legal. Começamos fazendo um projeto piloto. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma pessoa de cada área da administração, vamos treinar essa pessoa e ela vai ser então uma pessoa que vai disseminar isso entre os outros funcionários. Só que isso daqui, olha, né, nós fizemos esse treinamento no Firefox, Thunderbird, na época ainda era chamado de BROffice, né, que era conhecido anterior ao LibreOffice. Então capacitamos esse pessoal, mas a coisa não foi legal, não funcionou muito bem. Tá? Por quê? Porque o pessoal acabava não disseminando. Eles não disseminaram. E nós precisamos fazer o quê? A capacitação de todos os funcionários. Certo? Quer dizer, todo mundo sendo treinado, ninguém poderia dizer assim, que não conhecia o software. Tá? E a partir daí a gente começou a entrar nessa parte de instalação. Né? Instalamos aquelas ferramentas, o BROffice naquela época, né? Hoje a gente já está usando o LibreOffice. Instalamos o Firefox, o navegador, já na época pensando em parar aquela utilização de Internet Explorer, certo? Já em 2007, e a instalação do Thunderbird como cliente de e-mail. Isso tudo a gente já fez com o Microsoft Office instalado, sendo oficial ou não, a gente instalou o LibreOffice, todas as ferramentas junto com ele. Mas a ideia era sempre dizer para o funcionário que ele deveria usar o LibreOffice. Por quê? A ideia é que depois de algum tempo, aquele Office que estava instalado ele seria removido. Tá? Então a pessoa tinha que realmente aprender a trabalhar com a ferramenta para ela se sentir segura, né? Quando fosse removido o Office, para ela começar realmente a trabalhar de forma tranquila. Bom, passou um tempo, a gente viu assim que algumas coisas não estavam caminhando muito bem, né? Alguma coisa não estava muito certa. Por quê?
como eu havia dito, aqueles multiplicadores não estavam multiplicando, né? Por isso que eu falei, então a gente teria que fazer o quê? Realmente capacitar todos os funcionários e aguardar esse tempo para fazer essa adaptação. Não daria para a gente simplesmente instalar e já remover o aplicativo do Office. Período de adaptação, na época, foi mais ou menos uns 6 meses. Né? É claro que a gente não precisa de todo esse tempo para poder se adaptar. Uns 3, 4 meses no máximo para fazer isso. Né? Mas ali, como a gente estava com muita pressa, deixou lá uns 6 meses até que realmente a gente removeu, aí em outubro de 2007, a gente removeu o pacote Office, né, de todas as máquinas que eram possíveis. Né? Às vezes tinha ali uma máquina ou outra que o pessoal usava um aplicativo que não tinha um similar, né, no LibreOffice, no BROffice na época, que a gente ainda manteve, como no caso desses bancos de dados Axis. Bom, os sistemas legados são esses sistemas que eles são antigos e dependem, por exemplo, do sistema Windows ou do sistema DOS. Em alguns casos, a universidade ainda utilizava, né? Até hoje ainda utiliza alguns sistemas baseados em DOS. Então, são sistemas antigos que ainda funcionam. Né? Mas por causa desses sistemas legados, não dava para fazer aquela mudança que a gente queria, por exemplo, do sistema operacional. Por quê? Porque ele dependia ainda daqueles produtos da Microsoft. Então, a gente começou a fazer os testes, usando, por exemplo, no Linux, ele tem um software chamado Wine, em que a gente consegue simular uma instalação de Windows dentro do Linux, instalando aplicativos. Alguns aplicativos funcionam perfeitamente, mas outros não vão tão bem assim. Então, nesse caso, através desses testes, a gente descobriu que não dava para poder ter uma solução única, que não funcionava. Alguns, usando esse DOS Ebu, a gente conseguia emular um DOS dentro do Linux e funcionava legal, mas tinha aplicativos que não davam. Então, a solução foi o quê? Foi uma solução mista. A gente precisava, então, de ter, no caso aqui, instalado o servidor Windows, usando o terminal server, de forma que os usuários, nas suas máquinas, eles acessavam remotamente a aplicação através desse servidor. Estava lá no servidor, ele acessava, a aplicação vinha para a tela dele, ele utilizava, ele fechava e desconectava. Então, a gente manteve, ainda hoje, né, desde 2007 a gente fez isso, ainda hoje a gente ainda tem alguns sistemas assim que impedem a gente de realmente eliminar esse Windows, né, do servidor. Depois eu falo um pouco mais a respeito do que está sendo feito de sistemas. Né? Mas enfim, essa foi a solução. Para que eu tive que fazer isso? Para poder liberar o sistema operacional e não ficar nessa dependência. Não, eu tenho que ter o Windows na máquina do usuário. Com isso eu poderia ter o Linux instalado na máquina do usuário e ele poder usar o aplicativo dele e não ia ter nenhum problema. Uma das razões também que a gente ter adotado lá, na época, BROffice, Firefox, o Thunderbird, é porque esses softwares, além de eles serem software livres, eles têm para as plataformas, o Windows, para Linux e para o Mac também. Certo? Então, se você usar o aplicativo num sistema, ele vai ser igualzinho no outro e qualquer outro sistema. Então, quer dizer, o usuário não fica preso ao sistema operacional. Ele fica preso ao aplicativo que ele usa no dia a dia, simplesmente isso, que independe do sistema. Por isso que a gente fez essa escolha. Aqui esse era um dos sistemas que tinha na época, o sistema de patrimônio, que era via DOS, né? E na época a gente conseguiu fazer ele rodar nesse DOS Ebu. Estava funcionando há algum tempo atrás e agora já mudou esse sistema também. Né? Quem é do patrimônio, você é do patrimônio, né? Já mudou o sistema. Aqui o terminal server, onde o usuário se conectava e já rodava a aplicação dele. Um desses sistemas que morreu, acho que tem umas 2 semanas, né? Que foi implantado agora um novo sistema de tramitação, que é tudo feito pela web agora, então a gente não tem mais essa dependência desse sistema operacional, então essa parte aqui já morreu. Bom, a migração do sistema operacional.
Então a gente precisava escolher um sistema que fosse fácil para o usuário. Né? Não adiantaria colocar qualquer distribuição Linux, que isso ia causar às vezes um impacto que não seria muito desejado. Então nessa migração aqui, a gente começou lá em 2009, e naquela época eu peguei o Ubuntu, essa versão 9.04, ele tem um aplicativo na internet chamado RemasterSys, que você consegue pegar uma distribuição qualquer de Linux, você instala, por exemplo, dentro de uma máquina virtual, que seria o mais desejado, né? Pode até fazer uma máquina real também, mas uma máquina virtual é melhor. Instala todas as aplicações que você precisa nessa máquina virtual. Depois de tudo prontinho, o sistema tudo redondinho funcionando, aí você gera uma imagem. Através desse RemasterSys, ele gera uma imagem daquele ambiente que você tem e você gera, digamos, uma nova distribuição, já com tudo aquilo que você precisa. Então, na época, a gente fez isso, colocando já os aplicativos da administração dentro do menuzinho, né, que eu usava na época. Então, o pessoal já tinha tudo isso daí direto de uma imagem de um CD. Quando a gente instalava essa imagem no computador da pessoa, já vinha com os aplicativos tudo prontinho para ele. Tá? Então, em 2009, a gente começou ali na sessão de almoxarifado. E aí foi se espalhando entre as sessões, né? Hoje a gente pode dizer que pelo menos uns 90% da administração aqui de Ilha Solteira está com Linux instalado nas máquinas. Algumas que não estão com Windows devido a algumas restrições de software que precisa de ter o Windows para poder funcionar, porque senão a coisa não anda. Bom, depois de um tempo, a gente passou a fazer uma avaliação dessa migração. Quer dizer, como que o usuário estava se sentindo com relação a essa mudança? Estava se adaptando, não estava, qual era a dificuldade que ele tinha? E aí a gente passou o formulário, através de um questionário, o pessoal poder responder como que eles estavam se sentindo com relação a isso. Então, na época, 61 pessoas responderam, quer dizer, não foram todos, né, que faziam parte da migração, mas teve esses que responderam. Uma das questões aqui que a gente analisou é como que o usuário de software livre, como você se considera com relação à migração para o software livre. A gente queria realmente saber como que o usuário estava se sentindo. Né? E a gente teve ali, 70% daqueles que responderam disseram que estavam satisfeitos. Quer dizer, então essa mudança não teve aquele impacto, né, que às vezes muitas pessoas pensam, não, mudou a aparência, parece que tudo fica difícil. Não é assim. 20% disseram que estavam insatisfeitos e de propósito eu coloquei ele assim, quero voltar para o Windows. É claro que isso era uma coisa sem volta. Né? Então 10% disseram ainda que queriam voltar para o Windows. Com relação à parte de suporte técnico, o que a gente mais tinha problemas, hoje isso diminuiu bastante, atualmente já diminuiu muito, era a questão de impressoras, que às vezes a gente não encontrava um driver, ou você instalar, não conseguia instalar, então esse era um probleminha que a gente tinha que, de vez em quando, estar dando suporte aos usuários. A parte do sistema de arquivos, né, às vezes o pessoal, talvez por não ter um conhecimento, quando a gente mudou para o Linux, não foi de cara que a gente já deu treinamento. Né? Então, às vezes, dependendo da forma como você desliga a máquina, uma queda de energia, isso pode corromper o sistema de arquivos e aí a máquina não conseguia inicializar. Então, a gente tinha alguns probleminhas assim. Atualizações automáticas, porque o Ubuntu, ele sempre tem atualizações de segurança e tem aquelas atualizações da versão, que ele faz de 6 meses. E muitas vezes o pessoal já fazia a atualização logo que lançava uma nova versão. E normalmente eu mesmo não recomendo quem vai fazer uma mudança assim, tentar já atualizar de cara, porque como foi feito o lançamento, então alguns probleminhas ainda existem no software. Então não dá para já, lançou hoje, já vou atualizar, certo? Às vezes não acontece nada, dá tudo redondinho, mas pode acontecer de dar algum problema, de repente naquela nova versão tem um driver que ele não está mais reconhecendo, de repente, sei lá, a placa de rede para de funcionar. Isso pode acontecer. Tá? As questões estão relacionadas com o LibreOffice, de atualização de LibreOffice ou instalação. Tá?
e Thunderbird, né, que era o cliente de e-mail. Então, basicamente, esse suporte. As questões de vírus, worms, trojans, isso aí a gente praticamente eliminou. Em máquinas que tem Linux, a gente está imune a isso. A gente não tem esse tipo de problema. Não tem que instalar um antivírus para poder proteger o sistema. Outra coisa que a gente aproveitou também, já que no Ubuntu ele tinha essa facilidade, é a questão de fazer um suporte remoto. Eu não tenho que sair da minha máquina para poder atender o usuário. Através da ferramenta que já tem no próprio Ubuntu, a gente fazia isso. Hoje a gente mudou. Hoje a gente não usa mais essa ferramenta do próprio Ubuntu. A faculdade ela adquiriu uma outra ferramenta que ela é melhor, apesar dela não ser software livre, ela roda no Linux também, tanto no Linux como no Windows. Eles chamavam de TeamViewer, em que a gente consegue também fazer acesso remoto às máquinas, fazer instalação de programas, dar qualquer tipo de suporte pela rede, sem ter necessidade de você estar fisicamente lá na máquina do usuário. Bom, algumas conclusões daquela avaliação que a gente fez, daquela pesquisa, para ver a satisfação dos usuários, a gente viu ali, ó, que 20% estavam insatisfeitos, 10% queria voltar para o Microsoft e o Windows, mas 70% disseram que estavam satisfeitos. Mas o que a gente detectou com relação a essa parte? 20% insatisfeitos, 30% aqui ainda a coisa não estava muito bem para eles. Né? A gente detectou que durante o processo que a gente teve da migração, teve capacitação, a universidade ela sempre está renovando de funcionários. Os colaboradores estão sempre, a gente se aposentando, entram pessoas novas, e nesse processo muita gente nova entrou e não tinha sido capacitado. O cara, o funcionário passou lá no concurso, chegou lá na sala dele, olha, essa aqui é a tua mesa, você vai usar esse computador. Chegava lá, estava com o Linux instalado. E o cara nunca viu, às vezes, o Linux na frente dele. Então, começava a usar, claro, tinha que trabalhar. Então, acabava tendo dificuldades. E aí a gente detectou justamente isso, né? Que essas pessoas, esses novos colaboradores, não tinham feito aquela capacitação. Daí a gente fez o ataque, né? Vamos, então, capacitar esse pessoal. E aí temos mais treinamentos na questão do editor de texto, do Ubuntu, quer dizer, para o pessoal se familiarizar com o uso das ferramentas do dia a dia. Com isso, a gente já eliminou realmente bastante essa questão. Depois eu fiz outras pesquisas de satisfação e esse número de pessoas que disseram que não estavam satisfeitas, a gente viu bastante. Outras experiências que a gente eu posso mencionar também aqui, dentro da Unesp, com relação ao uso de software livre, que não tiveram o mesmo sucesso, né, que a gente aqui, São Vicente. São Vicente, eles tentaram fazer isso antes da gente, em 2000, se não me engano, acho que em 2005. No campus de São Vicente, lá no litoral paulista, eles tentaram fazer, então, o uso. Lá é um campus experimental, é um campus pequeno, e eles não tinham licença de Office também. Então, na época, eles pensaram, bom, para resolver o problema de licenciamento, vamos instalar, então, o VROffice. Na época, a direção administrativa apoiou, certo? Apoiou de boca, né? Falou, não, vamos instalar, beleza, vai resolver, legal. Tá? Então, eles começaram em 2005, 2006 começaram a substituir todos os computadores, né, do que tinha lá, dando suporte aos usuários. Legal. Aí em 2007, olha o que acontece. A direção ela manda comprar a licença do Microsoft Office para todos os computadores. Putz, e agora? O que será que aconteceu? Né? Falta de documentação de apoio oficial. Na época o diretor só falou, né? Apoio, vamos instalar. Mas não tinha documentado isso. Como a gente fez aqui em Ilha Solteira. Um documento que foi aprovado pelo diretor, pela CLI, falando então desse apoio. Quer dizer, eles apoiaram ali na época porque era necessário, vamos fazer aqui, né, fez aquele apoio, legal. Só que, o que aconteceu? O diretor na época, o mesmo diretor que tinha apoiado,
ele foi fazer uma apresentação no PowerPoint, uma aula lá. Ele não verificou o funcionamento da apresentação dele antes, né, para ver se vai funcionar legal. Simplesmente chegou com o que ele tinha no computador dele, feito no PowerPoint, foi colocar na máquina da faculdade que estava com o LibreOffice e a apresentação dele não funcionou. Aí ele ficou pé da vida e mandou comprar lá então as licenças de Microsoft Office. Só por causa disso. Certo? Então, se tivesse uma documentação com relação a isso, não teria tido esse problema, né? Porque a coisa já tinha sido definida. Bom, em 2008 não foi substituído o Microsoft Office. Em 2007 pelos computadores. Uma pena. Bom, Estudo de Artes também foi uma outra tentativa. Também como uma unidade pequena, eles também não tinham licença de Microsoft Office. Tentaram fazer a mesma coisa. Em 2003, bem antes, né? Não tinha também o licenciamento correto, substituíram na época o Office 2000 pelo BR Office e eles ainda usaram por um bom tempo. Já começou lá em 2003, acho que até 2006 a 2008. 2008 tiveram que fazer a substituição pelo Office 2007. Isso tudo por quê? Por problemas de comunicação com a reitoria. Eles estavam ali pertinho, né? O Estudo de Artes está ali na Barra Funda, né? E a reitoria está ali perto, ali na República. E eles tinham problemas na hora de trocar arquivos, o que acontece muito, né? Na universidade, nos governos. Na hora que eu vou trocar arquivo, eu coloco o arquivo num formato e o outro, meu colega lá, está usando um outro tipo de arquivo. Tipo, eles geraram lá um ponto ADT do LibreOffice, do BR Office na época, e chegava na reitoria e estava usando DOC. Até hoje a gente ainda tem esse problema. Depois eu vou falar um pouquinho a respeito disso também. Tá? Mas então tinha esse trabalho redobrado. Então, por causa disso, eles tiveram que adquirir essas licenças. Infelizmente, são duas experiências aí que não tiveram sucesso. Bom, agora, nós podemos dizer assim que é uma vitória, né, para a universidade, usando a experiência de ilha solteira, né, de migração para software de ilha solteira. Em 2009, quando foi criado esse Plano de Desenvolvimento Institucional, a PDI, em 2010 foi colocado dentro do Plano de Tecnologia da Informação um item que trata justamente sobre o software livre. Programa de Tecnologia da Informação, priorizar o uso de software livre ou software de código aberto, open source. Então, a partir de 2010, aí sim, não era mais um plano local, era um plano de toda a universidade. E a partir daí a gente começou a ter um trabalho bastante intenso, né, em divulgar. Tá? Uma das primeiras coisas que a gente fez foi justamente, até o professor Bois que falou logo no início, a universidade assinar o Protocolo Brasília. O Protocolo Brasília, ele foi criado pela Caixa Federal, para não, tipo assim, eu vou esperar que o governo federal ele faça um decreto em que ele obrigue a utilização de ODF. Então, eles resolveram fazer o Protocolo Brasília exatamente para isso, para que todos aqueles que tivessem a intenção de usar o padrão ODF, certo? Ele assinava então esse protocolo e ele seria como se fosse um acordo para que ele passasse a usar o ODF dentro da instituição e trocar arquivos também nesse formato. E nessa época, então, em 2011, a gente foi lá, inclusive o professor Bois, foi ele que, representando o reitor, assinou o Protocolo Brasília no Fórum Internacional de Software Livre que teve em Porto Alegre. Então, a partir daí, a gente começou, né, a divulgar na universidade a questão do ODF, né, e das unidades, fazer a apresentação, divulgar todo esse o software livre, o padrão ODF, né, o que realmente a universidade queria com isso, né, qual era o propósito de tudo isso. Bom, em 2012, a gente conseguiu fazer com que o reitor ele emitisse essas duas portarias muito importantes para a universidade, que é da utilização de software livre,
certo? Priorizar o uso de software livre nas máquinas dentro da universidade e também de adotar o padrão ODF como padrão de armazenamento de arquivos. Então, em vez de ficar um gravando doc, outro gravando docx, né? Outro XLS, GLSX, quando não tem compatibilidade, se você pegar, por exemplo, as versões mais novas do Office, que gravam o docx, e muitas unidades aí utilizavam o Office 2000, que trabalha com doc, o cara com o Office 2000 não abre o docx. Ou mesmo que ele, digamos lá, o cara está lá no Office 2007, ele salva o ponto doc. E aí depois ele manda para um outro amigo dele, numa outra unidade da Unesp, em que o cara está com o Office 2000. Mesmo sendo ponto doc, ele também não abre. Já tiveram essa experiência de pegar versões diferentes e não conseguir abrir o mesmo arquivo? Todo mundo já passou isso. Certo? Então existe essa incompatibilidade dentro do próprio produto da Microsoft. É doc, só que tem que ser o doc daquela versão. Se não for da mesma versão, você não consegue. É sempre assim, né? O mais novo lê o mais antigo, só que o inverso não. Tá? Então, quer dizer, isso dá um problema muito grande na hora que você vai trocar essas informações. Quer dizer, aí a pessoa tem que ficar obrigado a, quando não tem um software oficial, comprar o CDzinho lá por 10, 15 reais, né, para poder resolver um problema de dentro da empresa. Então, realmente é uma coisa absurda. Bom, então essas portarias, elas dão esse apoio, né, para fazer realmente essa mudança dentro da universidade. Bom, iniciou-se também uma capacitação nas unidades, né, que eu coloquei só algumas, a Rosana, a reitoria, São José do Rio Preto. A reitoria vamos retomar novamente a partir do mês de maio os treinamentos na reitoria para a implantação do ODF, certo? Isso já foi discutido em reunião e a coisa já está estabelecida mesmo. E nas unidades a gente tem conseguido fazer isso. Mas um problema que a gente encontrou, assim como o Instituto de Artes encontrou na troca de documentos, as unidades que agora já estão trabalhando com o LibreOffice encontram a mesma dificuldade na hora que vai trocar documento com a reitoria. Manda o formato ODF para a reitoria fala assim, manda no ponto doc. Ou então a reitoria manda no doc, ou às vezes manda no docx, então quer dizer, lá também não existe um padrão. Então a ideia de se usar o ODF é justamente por isso, para padronizar. Certo? Nós temos o mesmo padrão e isso permitir a interoperabilidade, né? Ou seja, independente do aplicativo que eu esteja usando, eu consigo abrir o arquivo que o outro fez. Se o cara fez lá no Office 2010, no Office 2013, mas se ele está usando o mesmo padrão ODF, eu consigo abrir o meu LibreOffice. Tá? Ou se eu faço o meu LibreOffice, o cara lá no Office 2010, 2013, ele consegue abrir também, porque tem o mesmo formato de arquivos. Tá? Bom, atualmente a gente está em 5 instrutores, né, e até o ano passado a gente treinou já 1.400 pessoas aproximadamente. Bom, essa questão de se implementar o software livre dentro da instituição, como eu falei, é um trabalho de formiguinha, tá? Em qualquer lugar é um trabalho de formiguinha, você vai disseminando isso aos poucos. Não dá para... Empresa privada é diferente, né? O presidente chega lá e fala assim, é o seguinte, vai instalar tal software aqui que todo mundo vai usar. Eu não quero agora, tudo bem, vai para a rua e a gente contrata outra pessoa. A empresa privada é assim. A empresa pública não dá para chegar de vez assim, vamos trocar isso aqui assim, e a partir de hoje ninguém usa o outro software. Não dá para fazer assim. Tá? Então, nós estamos fazendo esse trabalho, como o próprio Voice que ele fala, né? A gente está comendo assim pelas beiradas. A gente começou ilha solteira, fomos pelas unidades, até chegar na reitoria, que é o foco principal. Mudando a reitoria, o resto vai acompanhar. Aí acabou. Certo? Enquanto a gente estiver comendo pelas beiradas e lá o principal não mudar, a gente ainda vai ficar com esse trabalho de formiguinha por muito tempo. Né? Tá? Mas a coisa está caminhando para essa mudança mesmo com essa capacitação na reitoria. Bom, o que a gente conseguiu também em 2013? Definir uma política de implementação de software livre. Tá? Até a última pesquisa que a gente fez, a gente tinha já instalado em toda a universidade 3.919 instalações de LibreOffice, quase 4.000 máquinas instaladas. Claro que isso aí vai dar em torno de 30% do que a gente tem, de verdade, em toda a Unesp. Tá?
Modelos padrões da identidade visual da Unesp, já no formato ODF, que foi feito por um servidor da Unesp de Rio Preto. Ele já padronizou, eu quero fazer um ofício, já tem lá um ofício prontinho, com o logotipo da Unesp, com o nome do campus de Vila Solteira, a reitoria tem a mesma coisa, cada unidade tem o seu já definido. Tá? Isso para auxiliar justamente nessa questão. O pessoal tem que ficar refazendo. Não tem que refazer. A gente já usa o que está pronto. E temos também um plano estratégico de migração para o ODF na reitoria, que é justamente fazer esse trabalho de capacitação e de começar a fazer a mudança, a migração. Hoje na reitoria já tem um grande número também de máquinas já instaladas no LibreOffice. Só que está assim, aquela instalação, mas o pessoal não está usando muito. Né? Então a ideia desse plano aqui é ver realmente o que o pessoal usa, os recursos que eles utilizam e a gente mudar. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, mas eu mudar de um formato para o outro, isso vai ser muito complexo, vai ser muito difícil. E a gente pode dizer assim que, olha, na maioria das vezes, não existe nenhum tipo de arquivo que é tão complexo, de uma planilha tão complexa, pelo menos na universidade a gente tem percebido isso, que vai falar assim, puta, o cara ele usa macros, eu vou ter que reprogramar todas essas macros que eu tenho em uma planilha. O cara fez isso lá no Excel, agora eu vou passar para o Calc e eu vou ter que reprogramar isso aí. Na universidade a gente não tem esse tipo de caso. Se tiver, vai ser coisa. Por isso que a gente fez uma pesquisa agora para a gente ver quais os recursos que o pessoal realmente utiliza, para a gente ver qual é o grau de dificuldade para fazer essa mudança. A gente vai ver que não vai ter dificuldade quase que nenhuma. Se tiver a utilização de macros assim, é uma coisa muito específica. Então, normalmente a gente não encontra isso para esse processo de migração. A melhor maneira de prever o futuro é criar. Né? Essa é uma frase bem interessante. E justamente pensando nisso, que a gente pensa nessa capacitação dos servidores da reitoria, quer dizer, porque a gente vai ficar esperando até quando ela querer mudar, né? Se for pensar assim, ela não vai querer mudar nunca. Então, essa questão de prever o futuro é isso, né? Então, vamos fazer ele acontecer. Então, é a capacitação, a migração, né? Usar realmente de forma extensiva o ODF na universidade. Inclusive, a universidade atualmente já tem desenvolvido sistemas, chamados sistemas institucionais, que ela usa software livre para poder desenvolver esses sistemas, né? E os arquivos que são gerados através desses sistemas já estão utilizando também o padrão ODF. Foi recentemente implantado o sistema de RH. Qualquer arquivo que você gerar dentro do sistema de RH, ele gera lá, se é um arquivo texto, vai gerar um ponto ADT. Se for uma planilha, vai ser um ponto ODS. Então ele já está preparado para trabalhar também com o formato ODF. Capacitação no Ubuntu Linux e migração dos sistemas operacionais até 2018, né? Essa foi uma coisa que a gente mentalizou aí, de poder até 2018 a gente conseguir também fazer migração do maior número possível de máquinas para o Linux, certo? Substituindo essa plataforma Windows que tem atualmente. Bom, para a gente ter uma ideia aqui, olha, de como que a universidade usa software livre, nós temos aqui 85% das máquinas de servidores, vamos colocar assim, né? Aqueles que têm e-mail, as páginas de internet, a telefonia VoIP, que hoje a universidade utiliza, e é um grande case, vamos colocar, se não for no Brasil, talvez no mundo, né? Um grande número de equipamentos VoIP dentro da universidade, é tudo baseado em software livre. Tudo. Quer dizer, hoje a gente faz ligações para São Paulo a custo zero, graças ao VoIP que utiliza uma base que é software livre. Tá? Os sistemas operacionais dos servidores, isso não é de hoje, não. Isso a gente pode dizer que já há pelo menos uns 20 anos a universidade já utiliza software livre. E muitas vezes sem saber. Tá? Principalmente o usuário, né, ele acaba não sabendo exatamente o que ele está usando. 15% aqui de Windows, né, devido a, às vezes, algumas restrições. FreeBSD também em servidores. Na parte de serviços que nós temos hoje, dentro da universidade, eu já falei ali do VoIP, OpenIDAP, né, que é o sistema de autenticação que nós temos hoje dentro da rede sem fio, né, dentro de vários sistemas que a gente trabalha, é feito por ali. O CS Inventory, que é feito o inventário de máquinas que a gente tem na universidade, isso gradativamente está sendo implantado,
de forma que futuramente vai conseguir saber quantos computadores, o tipo de hardware que tem na universidade, ele vai conseguir fazer isso. GLPI, que é um sistema de suporte ao usuário, né? Fazer solicitações de suporte, de acompanhamento. Postfix, que é a parte de e-mail. DNS, que é aquela parte de resolução de nomes, né? Que converte o endereço IP para o nome que você está pesquisando na internet, está no site que você vai visitar. Serviços de páginas da internet, www, o ensino à distância através do Moodle, o PostgreSQL, que é a base de dados corporativa que a Unesp trabalha atualmente. Tá? Pentaho, que também é um sistema de BI, né, que a Unesp também implantou, de negócios, inteligência de negócios. Então a gente tem aqui, ó, 94% dos serviços, isso que a gente não relaciona tudo aqui, né, não vai caber na página. 94% dos serviços são baseados em software livre. Certo? Apenas 6% ele está baseado em software proprietário. Então a ideia agora é a gente trazer para o usuário o software livre também, no desktop. Né? Porque nos servidores, no serviço, a gente já usa isso há muito tempo. Tá? E é isso, pessoal. Eu vou apresentar aqui esse caso, né? E a gente tem essa experiência já desde 2007. Se tiver alguma pergunta, eu esclarecimento, fique à vontade. Os servidores da Unesp são Windows ou Linux atualmente? Servidores? Isso. Vou colocar 99,9% de Linux. E qual a principal vantagem assim, que você tem percebido na questão do servidor mesmo, tirando o computador pessoal? Como que é? A principal vantagem que você tem percebido assim, da utilização do Linux, tirando o fator segurança... A estabilidade. Estabilidade e segurança. A gente já usa Linux como servidor na universidade desde 1999. Antes a gente usava Unix. Quando saiu do Unix, né, que a universidade ela tinha umas máquinas bem antigas que Unix. Quando parou de usar Unix, as máquinas que a gente tem hoje já começou usando Linux. Na época a gente começou usando distribuição nacional, o Conectiva. Vocês ouviram falar, o Conectiva. Aí do Conectiva a gente passou a usar o Red Hat, depois do Red Hat a gente começou a usar Debian, e Debian estava até há muito tempo atrás, agora está usando o Ubuntu Server. É isso mesmo, obrigado. Tá? Mais alguém? Oscar. Bom, de fato, a adoção de ODF pela Unesp é um fato inevitável. E talvez a Unesp acabe sendo um dos maiores cases do mundo de adoção de ODF. Isso é um fato inevitável. Então, a impressão que dá é que nas atividades meio, a adoção de software livre vai acontecer. A gente tem problemas, ou seja, na questão de atividades fim, ou seja, os professores, as atividades científicas, e aquilo que eu falei também sobre a produção de software livre. A Universidade Brasileira não tem o hábito de produção de software livre, assim como tem, por exemplo, no MIT, Stanford, Berkeley e outras. Eu acho que esse é o conceito que tem que mudar. Culturalmente tem que mudar. A Universidade Brasileira tem que produzir conhecimento em software livre e disseminar isso para a sociedade. É um papel, é uma obrigação e, vamos dizer assim, faz parte de uma política pública, pelo menos a universidade pública, ou seja, uma educação. Mas, do ponto de vista do ODF, realmente é um fato inevitável. Por exemplo, no Departamento de Engenharia Mecânica hoje, toda a administração só tramita ODF, o que é bem legal. Muito bom. Mais alguém? Carol? Boa tarde. Minha pergunta também vai no sentido do que o Voice falou, Valdir, que é como conquistar os professores, né? Acho que é um entrave, na verdade, né? O uso pelos docentes da Unesp, como que vocês estão tentando articular? Porque uma coisa é a administração, acaba forçando o docente, às vezes, a utilizar também.
E outra coisa é essa consciência dos demais profissionais que envolve a universidade. Existe um caminho que vocês já estão traçando? Na verdade, a forma como a gente está buscando atingir também os docentes é no oferecimento da capacitação. Então, a capacitação a gente está direcionando nos RHs, tanto para funcionário como também para os docentes. Né? Nós já tivemos algumas ocasiões, acho que foi até uma época de férias, mês de julho, se não me engano, que teve alguns docentes de alguns departamentos que participaram da capacitação de LibreOffice. Mas foi oferecido, mas apareceu, acho que talvez vou contar, foram 5 docentes, certo? E claro que vai muito da iniciativa do docente, né? De querer aprender, já que está vendo essa mudança, e essa mudança, ela, como você está dizendo, a administração acaba forçando o docente também a fazer isso. Quer dizer, então para que ficar correndo mais, né? Não adianta ficar correndo por um outro lado, sendo que a tendência é essa. Como eu falei, sistema administrativo, se o docente vai entrar lá no sistema do RH e vai fazer uma solicitação de afastamento, ele vai gerar um arquivo ADT, certo? E aí, se ele vai abrir aquele ADT, ele precisa modificar alguma coisa, ele tem que ter um aplicativo para poder fazer isso. Então, vamos dizer assim que mais dia, menos dia, ele tem que aderir também a essa mudança. Não dá para a gente fazer como a gente está fazendo na administração, a gente vai ter que usar isso, dar a capacitação e a gente começa a usar. O docente não dá para a gente fazer assim. Então, a gente está aberto a ideias também de como a gente pode chegar também na nosso docente e poder, olha, vamos implantar isso e eles poderem ver também as vantagens dessa utilização. Muitas vezes ele pensa, eu vou ter que reaprender tudo de novo. Não, não é assim. Não é reaprender. Às vezes você aprender a usar, por exemplo, o LibreOffice, como fazer aquilo que você fazia hoje. Hoje a gente faz um curso de 8 horas, a gente faz isso. A pessoa já aprende como que ela pode fazer aquelas coisas que ela fazia lá. Ou além, ela aprender a fazer coisas que nem hoje ela não fazia, porque ela não sabia como fazer lá. Então ela acaba aprendendo a fazer no LibreOffice. Aldir, em termos de sugestão, a Magda aqui deu uma sugestão, né? Talvez nos próximos anos, 2, 3 anos, quase 50% dos professores vão estar aposentados. Talvez pegar esse pessoal novo que está entrando e fazer um curso já direcionado, né? Por exemplo, olha, professores novos da Unesp de Solteira, por favor, vamos capacitar. É uma ideia interessante. Uma ótima ideia. Está entrando muito docente novo também. Então, pegar esse pessoal novo aí, porque, só para citar um dado, né? Esse ano eu fiz 32 anos que eu sou professor lá da Engenharia Elétrica. Eu sou da primeira turma aqui. No meu departamento nós somos 36 docentes, né? Tem alguns pesquisadores e tal, mas só 3 trabalham no software livre lá. Eu fui um dos pioneiros lá, inclusive dou disciplina para os alunos da Engenharia Elétrica já desde o ano 2000, usando software livre e tal, mas nós somos 3. Quase 10%. E no cafezinho, no cafezinho a gente fala, lá vem o cara do software livre, né? Enche o saco. Mas tem que pegar esse pessoal novo aí, então vocês dão uma ideia, a Marco deu uma ideia interessante. Uma política a se pensar, é verdade. A gente vai por eliminação, né? Porque se eu estou aposentando, a gente fica de fora. Vamos brincar com isso, né? Liga dos novos. É verdade, é uma boa ideia essa. Se tiver docentes na Unesp, a adoção do ODF é um fato inevitável, é uma decisão de reitoria que vincula inclusive o PDI e tudo mais. Então, aqueles docentes aqui que não estão nem preocupados com o DocX e tudo mais, vão começar a receber e tramitar com documentos ODF. É muito simples, basta instalar o LibreOffice na sua máquina, na máquina do vizinho, na máquina da sua esposa e marido e tudo mais. Então, o fato inevitável da vida é que esses docentes vão começar a lidar mais e mais com documentos ODF, para vantagens de toda a Unesp. A questão fundamental que eu coloquei é exatamente a cultura de software livre. Mais do que a utilização do software livre,
É a cultura de produção, disseminação de software livre como uma política pública, como uma obrigação da universidade pública. Esse eu acho que é a grande montanha que tem que ultrapassar. Essa é a questão fundamental. Sem mais? Ana, é sua vez agora. Oi.